Primeiramente, bom dia para todos vocês. Obrigado mesmo de coração por estar conosco em mais uma capacitação. A gente está fazendo já esses webinars, treinamentos, já tem há praticamente 2 meses. Reforçando o que o Damas falou, eu peço para que todos coloquem o microfone em mudo. Podem também acompanhar no Facebook. Aproveitem para compartilhar. É uma possibilidade que vocês podem criar salas no Facebook e compartilhar, porque todo o treinamento aqui é no sentido de capacitá-los e, ao mesmo tempo, encantar o cliente de vocês, já que a gente não fala em preço, não fala nessas situações, mas a gente está mostrando o conteúdo dos lugares em que a gente vai visitando. A outra é que eu peço que todo mundo, se puder, entre lá no YouTube da Mondiale e dê um cliquezinho lá e passe a nos seguir. Todos os nossos treinamentos estão arquivados no canal do YouTube da Mondiale. Então, isso é uma ferramenta bacana que vocês podem utilizar com a equipe de vocês no futuro. A gente tem viajado para os 4 cantos do mundo. Então, vocês podem usar isso no futuro para capacitação. Bom, nos acompanha hoje o Júlio, esse muchacho que está aí, guia da Trabax. Ele vai nos levar para um giro aí por Viena, Salzburgo e Innsbruck. Está conosco o Félix, que é diretor nosso lá em Madrid da Trabax, e está conosco também o nosso querido tio Léo, que hoje não está com seus equipamentos de distanciamento social que ele deixou em Santos, ou já está? Ele está com a lupa, né? Você está sem som, Léo, está sem som você. Seguindo o pedido seu e do Damas, né? Tirei o som. Mas o binóculo e o megafone ficaram em Santos lá. Ótimo. Do lado agora, 15 dias aqui em São Paulo e a Clarice fica lá em Santos. Olha que maravilha, tá vendo? Só você. Mas, gente, eu tô fazendo essa brincadeira porque o Léo, ele anda e o nosso aplicativo é como se ele estivesse com os vouchers no celular dele, não é? Então, obrigado. Então, assim, gente, o Léo, a gente brinca com ele, a gente já vai começar, mas é porque ele tem um megafone e ele tem um binóculo. Então, ele usa isso como instrumentos para manter o distanciamento social. Ele olha com o binóculo, se alguém se aproxima menos de 2 metros, ele dá logo um ataque, bota o microfone e alto só o megafone, chega para lá. Mas é brincadeira, o Léo tá guardadinho lá em São Paulo, já vai estar aqui conosco. Nós na Mondiale já temos 2 semanas que estamos com a equipe funcionando full time no escritório. A gerência e a diretoria não parou hora nenhuma, tivemos sempre 100% do tempo trabalhando e já estamos aqui à disposição para vocês. Então, fiquem com o nosso amigo aí agora. O Léo, no final, vai dar uma palavrinha. Não sei se o Félix quer fazer uma introdução. E já a gente está chegando aterrissando lá na Áustria com o Júlio. Vamos lá, obrigado, Edinho. Eu queria dar uma pequena introdução, sim, com a questão de o destino, tá? Por quê? Porque bem, este aqui é nosso caderno atual, tá? E uma novidade que já temos anunciado semana retrasada, já temos um novo caderno à disposição, 21-22, tá? São os mesmos roteiros, a mesma programação, o mesmo produto e com os mesmos preços, tá? Além disso, a gente poderia também movimentar reservas que tenha para este ano, para o ano próximo, aquelas imediatas, quando ainda não podemos viajar, pode ser movimentar sem custo, sem penalidade, sem gastos de cancelamento, com todo o apoio e ajuda para o agente de viagens. Também temos, neste caso,
falando de nosso produto de estadias mágicas, que são pacotes de 3 noites, 4 dias, que, bem, esses são pacotes que servem para fazer produto à medida para nossos clientes. Tá? Esses pacotes de estancia mágicas têm saídas diárias desde o Brasil para a Europa, tem também traslado de chegada e de saída em cada uma das cidades. Logicamente, isso representa muito mais tempo nas cidades que um roteiro normal. Hotéis mais perto do centro, mas no centro mesmo, porque estamos fazendo já um nível diferente, escolha entre 3, 4, 5 estrelas em cada uma das cidades, quando tem disponibilidade. Café da manhã buffet em cada uma delas, e um city tour incluído, que é um hop-on, hop-off, quer dizer, um ônibus, esse ônibus que dá percorrendo toda a parte do centro, e o pessoal pode subir e descer cada uma das vezes que quiser durante 24 horas. Tá? Esses pacotes temos em cada uma das grandes cidades europeias e podem ser combinados por trem, podem ser combinados por aéreo, e desse jeito a gente pode fazer um roteiro personalizado e feito para seu passageiro. Neste caso, no dia de hoje, vamos falar de visitas virtuais de cidades na Áustria. Estamos indo para a Áustria. O Edinho já está lá, já viram aí que ele está... Já situado lá no jardim do Palácio de Verão dos Imperadores. Né? Já o Júlio vai nos contar disso. Hoje vamos falar de Viena, capital do Império, capital do país também. Vamos falar de uma cidade linda, lindíssima, Salzburgo. Bem? E vamos falar de uma cidade muito interessante, pequenina, no meio da região do Tirol, o Innsbruck. Okay? Então, para isso, hoje está conosco o Júlio Membrado, que é o nosso guia super experto nesta área e vai nos dar muito boas dicas para fazer algo diferente. Pensem que ele vai dar uma introdução e umas visitas diferentes daquelas que a gente vai ver nos city tours dos circuitos. Porém, muita atenção. Desfrutem. Júlio, bom dia. Bom dia. Félix, antes do Júlio falar, só para te dizer que eu estou, além de estar lá no Showroom, eu estou também com a caráter, porque é verão aí, já começando o verão na Europa, e eu já estou de manga curta, viu? Então, só para te dizer, desculpa, Júlio, siga aí você, porque eu estou doido para, de fato, chegar a Viena. Vamos lá. Vocês já estão vendo minha tela? Ele deve estar passando um frio de caramba. Sim. Não, a tela não. Tá bom. Como que eu faço para compartilhar? Apagar a câmera, silenciar. Do lado do seu microfone tem o share ou compartilhar. Acho que vocês já estão vendo, não? Agora sim, entrou. Sim? Então, deixa eu pôr meu alarme aqui para não falar mais da conta. Pronto. Então, bom dia. Bom dia, Brasil. Eu sou o Júlio. Eu acho que vocês já me conhecem de outra visita que nós fizemos juntos. E como eu tenho pouquinho tempo, deixa eu começar de uma vez. Eu vou apresentar para vocês a Áustria, para quem não conhecer esse pequeno país, terem uma ideia de o que nós oferecemos nesse lugar. E vamos fazer, como o Félix disse, um roteiro um pouquinho diferente por Viena, Salzburgo e Innsbruck. Vamos conhecer um pouco desses lugares que geralmente visitamos nos roteiros, mas também outros que nossa gente possa visitar em alguma noite pré-tour, post-tour, ou nesses roteiros de 3 a 4 dias. O banco está querendo ver se pega os caras. Que o Félix, tá? Nos apresentou. Então, vou começar já. Vamos primeiro fazer uma aclaração. A Áustria não é a Alemanha, não pertence à Alemanha. Tem muitas coisas em comum com o país, mas é um país independente, tá bom? No sul da Alemanha, e agora, enquanto eu for explicando, vocês vão entender algumas dessas diferenças, né? Porque chega muita gente, especialmente da América Latina, achando que é o mesmo, não entendendo muito bem a diferença. Mas por que visitar a Áustria? O que esse pequenininho país de 9 milhões de habitantes tem a nos oferecer, né? Aí vocês estão vendo nessa imagem os Alpes, hein? Todo mundo relaciona os Alpes com a Suíça, mas saibam que 2/3 do território austríaco
estão dentro dessas montanhas, que são as maiores montanhas da Europa, e que tem uma beleza muito particular, hein? Vamos ir descobrindo algum desses principais pontos ao longo desse roteiro que eu vou fazer com vocês, mas eu diria que a primeira coisa que todo mundo tem na cabeça quando pensa em Áustria é os Alpes. Mas eu gostaria que agora vocês pensassem assim, quem é o austríaco mais famoso da história? Agora, algum já deve estar pensando, vamos ver quem pode ser. Mas eu vou mostrar algumas das coisas que fazem de Áustria um país interessante, um país que nos deu muito ao resto do mundo. Não estou falando das danças tirolesas só, não. Estou falando, por exemplo, na música, seguramente que alguém já pensou que o austríaco mais famoso da história seja o Mozart, mas também nos deram Haydn, Schubert, Strauss e outros grandes classicistas, hein? A música clássica. A valsa vienesa, hein? Eu lembro mais do sonho de valsa brasileiro, que tem muito tempo que eu não experimento mas é uma das coisas que o país nos oferece, ou essa comida maravilhosa, hein? Os Mozartkugeln, que é esse sonho de valsa verdadeiramente austríaco, a milanesa, que nós dizemos é daqui, o Apfelstrudel, a torta de chocolate Sacher, e um monte de outros doces, por exemplo, o que nós achamos que é francês, que é o croissant, é originário do século XIII, austríaco também. De fato, os franceses chamam isso de viennoiserie, que quer dizer doces de Viena, hein? Os croissants e outros doces que nós relacionamos com França, e quem não gostar de comer, que saiba que esse país também tem muito a oferecer no campo da bebida também, desde esse vinho verde tão famoso, o Grüner Veltliner, que a gente pode experimentar nos bosques de Viena, até as suas mais famosas cervejas, como a Stiegl e Ottakringer, que é uma cerveja que se faz na própria capital de Viena, o café vienês, que é muito bom, mas também muito caro. Essa bebida que é universal hoje em dia, a Red Bull, também foi inventada pelos austríacos. E, como curiosidade, sobretudo se alguém tem um filho de 16, 17 anos, aqueles podem vir e beber à vontade, porque é legalizado. O que mais a Áustria nos ofereceu? Bom, Arnold Schwarzenegger, aposto que alguém já conhece, Niki Lauda, para quem gostar de Fórmula 1, ou aqueles que foram mais interessados em arte, o Gustav Klimt, com essa obra do Beijo, é austriaco, Daniel Swarovski, esse criador desses cristais de luxo, ou para quem for mais interessado em história política, sabem que a imperatriz Sissi, que era alemã, foi imperatriz da Áustria junto com Francisco José no século XIX, mas por sempre, para mim, sobretudo, a grande mulher da Áustria, provavelmente a mulher mais importante, mais influente da história antiga da Europa é Maria Teresa, imperatriz durante 40 anos. Os austríacos também nos deram, por exemplo, Schrödinger, esse dilema do gato de Schrödinger, ou Sigmund Freud, que é o pai da psicoanálise, ou Mendel, que é o pai da genética, com essa ervilha, ele provou que a genética existe, o Christian Doppler, que mostrou o efeito Doppler, von Mises e Hayek, que são os pais do liberalismo, né? A filosofia econômica que hoje em dia acho que é majoritária no mundo, ou Semmelweis, que eu acho que hoje está sendo muito mais famoso do que nunca foi nesses 200 anos, que é o que universalizou a higiene, sobretudo a higiene das mãos, o cara que inventou o álcool gel, que agora estamos usando tanto. Estão vendo a quantidade de coisas que a Áustria nos ofereceu, mas também nos ofereceu isso outro. Eu acho que tudo isso que eles fizeram pelo resto do mundo não fica compensado com a figura de Adolf Hitler. Algum deve ter pensado o austríaco mais famoso era Mozart, outros devem ter pensado Hitler. Muitos acham que é alemão, mas nasceu numa pequena cidade de Áustria chamada Braunau. Mas estão vendo que é um país que, nossa, só para ter 9 milhões de habitantes fizeram muita coisa, né? Os pais da genética, de psicanálise, de movimentos políticos tão importantes. E olhem o pequenininho que é o país, né? Um país que fica no meio da Europa. Vocês estão vendo aí o mapa da Europa e a Áustria está em vermelho, no coração da Europa. Faz fronteira com a Alemanha, a República Tcheca, a Suíça, Liechtenstein, Itália, Hungria, Eslováquia, talvez eu esteja esquecendo algum, Eslovênia. E é um país todo atravessado pelos Alpes e pelo rio Danúbio. Então tem umas paisagens maravilhosas, mas simplesmente eu queria que com esse mapa vocês viram que fica no coração da Europa.
Júlio, desculpa só te interromper, só para complementar, a Áustria também nos deu a primeira imperatriz brasileira, a Maria Leopoldina é austríaca, isso. Então, para mim ela é a the best, viu? Casada com Dom Pedro. Isso. Isso, também, isso, vocês estão vendo, já tem vários motivos para vir aqui na Áustria, e por sinal, agora que eu estou vendo a bandeira, só dizer que é a segunda bandeira mais antiga de qualquer país do mundo, essa bandeira vermelha e branca, mas com esse mapa eu quero que vocês vejam que fica bem no centro, apesar de ser pequenino, 9 milhões de habitantes, 9 estados federais, Vorarlberg, Tirol, Baixa Áustria, Alta Áustria, Viena, Burgenland, e no sul, Carinthia, Estíria e Salzburgo. Esses são os 9 estados de Áustria, mas vocês vão ver que é um país que ao longo da história, sobretudo antes do século XX, foi o país mais influente, junto com Espanha e França, talvez de todo o mundo ocidental. No mapa esquerdo, por exemplo, vocês estão vendo esse império que existiu perante mais de 900 anos, que foi chamado Sacro Império Romano-Germânico, vamos chamá-lo Império Alemão, que era formado por vários territórios a partir do século IX, pequenos, grandes, médios, vocês estão vendo aí no mapa esquerdo, né? E esses territórios juntos formavam esse império e elegiam um imperador. Então, a história de Áustria, no começo, Áustria em alemão quer dizer Osterreich, que quer dizer Reino do Leste. Vocês estão vendo em laranja claro nesse mapa, essa parte mais ao leste, essa era a Áustria original, e nesse mapa dá para ver que, apesar de ser pequeno, era um dos maiores territórios dentro desse grande império. E, ao longo do tempo, primeiro com a dinastia Babenberg e depois com a dinastia Habsburgo, a partir do século XIII, esse pequeno território foi acumulando poder, dinheiro, e foi ampliando o território para o leste. Hein? Então, por essa influência, os Habsburgo, que eram os governantes do Ducado de Áustria, do Arquiducado de Áustria depois, viraram algo assim como os mais poderosos dentro do Império, e o século XV, XVI, XVII e XVIII, todos os imperadores do Império Alemão, menos um, eram os duques da Áustria. O resto de territórios tinha muito menos poder. Depois começa a surgir uma tensão com Prússia, mais ao norte, e isso acaba provocando que no começo do século XIX, Napoleão aproveita essa divisão dentro do Império entre os prussos e os austríacos para arrebentar o Império e invadir tudo. Isso foi o fim do Império Alemão, e a Áustria, a partir de então, sobretudo depois de vencer a guerra contra Napoleão, vai, no século XIX quase inteiro, a fundar o seu próprio império, chamado Império Austríaco e depois Império Austro-Húngaro. Não sei se vocês já ouviram falar desses termos, mas mais ou menos seu território era o que a gente está vendo no mapa direito. Então vocês estão vendo que, apesar de que a Áustria em si era um país pequenino, um país de cultura alemã, eles vão dominar muitos territórios ao longo de toda a Europa. Uma parte do tempo o norte da Itália, a outra parte a Alemanha e Bélgica também foram parte Holanda e Bélgica foram parte dos territórios austríacos, depois Hungria, a atual Eslováquia, até a atual Ucrânia, a atual Romênia. Tudo isso pertenceu ao Império Austríaco no século XIX, como vocês estão vendo no mapa na direita. E foi só no começo do século XX que a Áustria vai perder todo esse território e todo esse poder. Então, por isso a gente pode entender por que a importância desse país, a quantidade de avanços científicos no pensamento, prêmios Nobel que tiveram, porque foi um país muito importante no passado. E o que me deixa encabulado é que a família mais importante da história da Europa foram esses aqui. A gente está vendo alguns membros da família Habsburgo tinham o queixo assim para fora, e eles se casavam entre irmãos, tinham filho entre eles, e afinal muitos problemas mentais, mas mesmo assim foram a família mais poderosa que nós tivemos no mundo, provavelmente. Os reis da Espanha até o século XVIII também eram parte dessa família austríaca. Os governantes de Holanda, como Edson nos lembrou agora, também Leopoldina. Mas isto vai acabar tudo no começo do século XX com o assassinato do herdeiro ao Império Austríaco, que é o Franz Ferdinand. No começo do século XX, ele vai ser assassinado em Sarajevo, e isso motivou, não sei se vocês sabiam, o começo da Primeira Guerra Mundial. E dessa Primeira Guerra Mundial que a Áustria perde, também perde Prússia e algumas outras potências europeias, a Áustria passa de ser um grande império a ser um pequenininho país, que é o país que nós conhecemos hoje, com a Primeira República. Um pequeno país,
muito empobrecido depois de todo esse passado tão glorioso, em que foram protagonistas da história. E por isso, quando um austríaco começa a fazer discurso na Alemanha, que eles vão recuperar o poder, que vão ser protagonistas de volta, os austríacos ficam empolgados, né? E isso foi levar o país a se unir ao Império Alemão de Hitler, que era austríaco de nascimento, em 1938, e depois disso vão perder de novo a guerra. E a Áustria, igual a Alemanha, isso é muito desconhecido, também foi dividida entre as 4 potências vencedoras, União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido, como vocês estão vendo no mapa. Mas em 10 anos, eles decidiram se unir de volta e formar o atual país de hoje, que é a Segunda República de Áustria. E aí vocês estão vendo esse mapa, em pequenininho à direita é o estado de Viena, que também foi dividido em 4 porções. Mas hoje chegamos num país ultramoderno, que é parte da União Europeia, um país neutral, não é parte da OTAN, por exemplo, um país que é definido como um país com maior qualidade de vida da Europa, um país sempre pensando no futuro, novas tecnologias, muito ecologista, por sinal, aí vocês estão vendo à direita, um governo conservador, mas com apoio do Partido Verde, o único presidente do mundo que pertence ao Partido Verde é o da Áustria, um país em que se fala alemão ainda. Eu pus aí um exemplo de por que o alemão é tão bonito, hein? Por exemplo, mão é hand, sapato é shoe, então o luva é sapato da mão, hand, shoe. E tudo isso e muito mais, vamos falar da economia, a migração na Áustria, cuidar da natureza, etc., quando vocês vierem me visitar, mas como eu tenho pouquinho tempo, vocês vão me permitir que a gente já faça um roteiro específico nessas 3 cidades que vão nos permitir ter uma ideia completa da Áustria. No nosso roteiro, que chama Cidades Imperiais ou Maravilhas da Europa, nós incluímos, nós passamos por Viena e por Salzburgo, igual vocês estão vendo aí. Geralmente chegamos no sábado em Viena, passamos lá também no domingo. Muita gente vai lá e fica lá mais tempo. Outros vão segunda-feira comigo, né? A gente perdeu a sua apresentação. Outra pessoa compartilhou a tela. Você pode voltar com a sua apresentação, por favor? Só aproveitar, pessoal, gostaria de pedir a ajuda de vocês, que a gente está com quase 130 convidados aqui, e se vocês ativam o microfone, eu tenho um pouquinho de trabalho para achar quem está com o microfone ativo. Então, para a gente ter uma qualidade melhor no treinamento, mantenha o microfone desligado, por favor, tá? Que a gente está com uma quantidade bem alta de pessoas aqui. Obrigado. Júlio. Pronto, você já está vendo minha tela? Sim, já estou vendo. Então, eu estou falando que é o seguinte, nós passamos pela Áustria num roteiro nosso que chama Maravilhas da Europa, vocês podem conferir na revistinha da Trabax e da Mondiale, e geralmente nós vamos um sábado para Viena, ficamos lá também no domingo, e segunda-feira alguns ficam em Viena mais tempo, até uma semana, dependendo do que cada um quiser, e também o guia com ônibus e o resto do grupo costumam ir para Salzburgo e passar já a noite em Zurique, depois de ter passado um bom tempo na cidade de Salzburgo. E terça-feira em Zurique, cada um faz o que quer, uns vão para Paris, outros voltam para o Brasil, mas tem a opção de ir para Veneza também. E nesse caminho a Veneza, a gente volta para a Áustria e parar na cidade de Innsbruck. Então essas são as 3 cidades que nós oferecemos em Trabax e Mondiale, e que além disso são as cidades mais populares, mais turísticas da Áustria, e eu acho que visitando essas 3 a gente tem uma ideia bem completa do que é o país. Então, se vocês me permitem, eu vou mostrar um pouquinho de cada uma delas. No sábado, por exemplo, a gente geralmente está chegando de Budapeste, que é outra cidade que pertenceu ao Império Austríaco, então está cheia de história relacionada com os Habsburgo e com Áustria, mas chegamos em Viena, geralmente antes da hora do almoço, e eu costumo fazer um passeio que eu vou indicar um pouquinho para vocês, acho, para conhecer o principal da velha Viena. Olha, aqui vocês têm um mapa do que é o centro histórico de Viena, tá bom? Mas o importante é saber essa diferença para conhecer bem Viena, porque Viena é uma cidade de 2 milhões de habitantes, quer dizer, a maior cidade da Áustria, e de fato quase toda a história foi a maior cidade de cultura alemã do mundo, e toda essa velha Viena fica dentro da linha amarela, tá bom? E lá vamos encontrar uma cidade medieval, cheia de monumentos, como não pode ser de outro jeito, né? Era a capital da família mais rica, mais poderosa da Europa.
mas, sobretudo, uma cidade com muita história, tendo em conta que já os celtas, antes da chegada dos romanos, fundaram essa cidade como Vindobona, e depois os romanos vão usá-la como fortificação na sua luta contra os bárbaros. Então, estamos falando de uma cidade com pelo menos 2.500 anos de história. E toda essa história, até o século XIX, nós encontramos nessas ruínas que vocês estão vendo dentro da linha amarela, né? E cujo centro é a Catedral de São Estevão, que é uma catedral com 800 anos de história. Essa linha amarela simboliza as antigas muralhas da cidade, mas acontece o seguinte: depois de várias tentativas de invasão e muitos séculos de história, na segunda metade do século XIX, o imperador Francisco José, marido da Sissi, eu acho que vocês conhecem a Sissi mais do que ele, né? Pelo filme da Romy Schneider, ele decidiu derrubar as muralhas e, na segunda metade do século XIX, começaram a construir uma avenida que nós chamamos de Avenida do Anel. Hein? Os alemães, vocês já viram com esse tema da luva, que eles são muito práticos na hora de falar. A Avenida do Anel tem forma de anel, né? Fica em volta da velha Áustria, da velha Viena, e lá ficam os principais monumentos atrativos de século XIX e XX, desde a ópera até a prefeitura, a Igreja Votiva, a Assembleia Nacional, tudo fica nessa avenida. Então, Viena é uma cidade bastante espetacular, porque a gente vai andando em volta dessa avenida e vamos ver só palácios e monumentos e exemplos de riqueza. E a gente entra dentro dessa avenida e é tudo uma Áustria medieval, uma Viena medieval. Por exemplo, vamos chegar lá e a gente costuma fazer um passeio pelo centro e vamos passar por essa rua principal de Viena, que é a Rua Carinthia, que vocês estão vendo acima à esquerda, que é uma rua de pedestres, onde ocorre toda a vida de Viena, começa na ópera e acaba na Catedral de São Estevão. Teremos tempo de ver também o Volksgarten, os Jardins do Povo, para ver essas rosas sempre cuidadas, ou ver a própria ópera que vocês estão vendo aí, ou a catedral que eu já comentei. Vão chegar antes do almoço, então algumas dessas delícias que eu comentei antes, incluindo esse schnitzel à milanesa, vamos ter ocasião de experimentar junto com essa salada de batatas que eles fazem. E depois a gente tem a tarde toda para continuar curtindo do centro de Viena. E algumas atividades que a gente pode fazer, além de fazer compras, por exemplo, na loja de Swarovski, ou ir tomar essa torta de chocolate que dizem que é a melhor do mundo, que é a do Hotel Sacher, como vocês estão vendo à esquerda. Tem vários museus em Viena. Viena é a capital dos museus, junto com Londres, provavelmente. E nossa gente poderá ter a ocasião, por exemplo, de visitar o Museu da Sissi, que fica no próprio Hofburg. Hofburg é o Palácio Imperial de Inverno. O Museu do Mundo, onde a gente vai encontrar exemplos de várias culturas ao longo da história. Cultura amazônica, cultura maia, cultura inca, azteca. Vocês estão vendo aí, por exemplo, as penas do Moctezuma, o último imperador dos aztecas. Fazer um passeio a cavalo, em carruagem pelo centro de Viena. Acho que eu deixei de compartilhar. Júlio, novamente... não tem problema não. Já estamos aqui de volta. Então, enfim, há várias atividades que a gente pode fazer essa primeira tarde em Viena. No centro tem muitas coisas a fazer, eu vou continuar descrevendo, mas vocês vão perceber também na revistinha de Tabasco que com o Europac nós vamos fazer um jantar com espetáculo musical, porque a Áustria é o país da música. Eu já falei de alguns compositores antes, vou falar em Salzburgo de Mozart, mas que saibam que a gente faz um resumo de toda essa cultura musical, desde as polcas, a valsa, o Danúbio Azul, composições de Mozart, Schubert, Haydn, Beethoven, que era alemão, mas morou muito tempo em Viena, e a gente faz um resumo de tudo isso com esse jantar com espetáculo, que fica na parte baixa da prefeitura, que era onde antes a nobreza e a alta burguesia se reunia para fazer festas, para fazer concertos, para fazer de tudo. E hoje em dia é um lugar que conserva essa cultura de começos do século XX, onde a alta sociedade se reunia, mas hoje é para receber a nós, né, os visitantes, e olhem só algumas dessas salas da prefeitura, onde nós vamos assistir esse show com um jantar. Aí vocês estão vendo também, e aqui vocês vão ver um pouco eles dançando, o jantar que se oferece com essas crepes, com frutos do bosque, amoras, etc. E é uma ocasião única de curtir essa cultura musical austríaca. E no dia seguinte vamos fazer, você já sabe, a visita panorâmica, acho que já foi explicado em várias ocasiões. Eu vou fazer um resumo rápido e outras atividades que a gente pode fazer nessa capital de capitais imperiais, Viena.
Vocês estão vendo aí, por exemplo, Johann Strauss, o pai da valsa. Tem Johann Strauss pai e Johann Strauss filho. E nós vamos começar esse roteiro conhecendo o Rio Danúbio, é o grande rio da Europa, o segundo em tamanho, mas é o rio de 3.000 quilômetros, que é muito importante porque atravessa toda a Europa de oeste a leste até chegar em Romênia. E ele passa dividido em 4 pedaços em Viena para evitar inundações. É uma maravilha, é um rio limpíssimo, como vocês vão ver aqui para frente. Mas nessa foto vocês estão vendo a parte nova de Viena, porque Viena, como é uma capital neutral, quer dizer que nunca vai formar parte de nenhuma guerra, segundo a sua própria Constituição, é a terceira sede em importância mundial da ONU. Então, esse bairro novo é tudo edifícios da ONU e outros organismos internacionais. Nessa visita, a gente também vai ver o Palácio de Belvedere, o Palácio de Eugênio de Saboia, que foi um dos grandes heróis nas guerras contra a França, apesar de que ele mesmo era francês. E tem os jardins de estilo francês, precisamente desde onde a gente vai ver toda a Viena, né? Por isso se chama Belvedere, a Bella Vista, em italiano, Belvedere. E lá tem dentro o Museu de Gustav Klimt. Tem muito brasileiro que chega querendo ver o Beijo de Klimt, essa obra que eu mostrei antes, que saibam que está aqui dentro. Nessa visita, a gente também vai fazer a volta no Anel e vamos ver alguns dos monumentos mais importantes. Aí vocês estão vendo a Assembleia Nacional, que, por sinal, mês passado acabaram as obras de renovação, então deve ficar aberta depois dessa crise do coronavírus. Vamos ter ocasião também de ver alguns monumentos religiosos, porque os Habsburgo eram profundamente católicos. Essa é uma das grandes diferenças entre a Alemanha e a Áustria. A Alemanha era mais protestante, a Áustria sempre foi firme no catolicismo, os Habsburgos super católicos. Então, acho que uma concentração de igrejas que temos em Viena não temos em nenhum outro lugar do mundo, só em Salzburgo, que eu vou mostrar agora. Então, a gente vai ver monumentos como a Coluna da Peste ou a Igreja de São Carlos Borromeu, que foram feitas para pedir a Deus para acabar com a pandemia da peste negra. E acho que talvez se os Habsburgos estivessem governando agora na Áustria, eles iriam construir outra igreja para pedir o fim do coronavírus. E nesse sentido, para fazer turismo de tipo religioso, Viena é uma cidade super recomendada, porque em muitas de suas igrejas, como nós estamos vendo aí, acontecerão grandes eventos da história. Por exemplo, a Igreja dos Capuchinhos, essa simples igreja à esquerda, é onde ficam enterrados os membros da Casa Real Habsburgo. À direita temos a Igreja dos Agostinos, onde se casaram Francisco José e Sissi. Se não me engano, também Leopoldina e Dom Pedro se casaram nessa igreja. E também Napoleão com Maria Luísa, quando ele invadiu a Áustria em 1810. À esquerda também estamos vendo a Igreja de São Pedro no interior, uma das igrejas mais importantes do Opus Dei, acho que devem conhecer, o movimento conservador dentro da Igreja Católica, ou a Igreja Votiva, que os Habsburgo fizeram para agradecer que a tentativa de assassinato contra o imperador não teve sucesso. Também temos ocasião em Viena de fazer um turismo de museus, como eu disse antes, né? Por exemplo, o Hofburg, que é a residência imperial de inverno dos imperadores Habsburgo, é um conjunto de edifícios, igrejas, museus gigantesco. Hoje em dia é a sede do presidente da Áustria, mas também da Biblioteca Nacional, do Museu do Mundo, que eu comentei antes. Lá fica um dos maiores tesouros reais do mundo, o Tesouro Real Austriaco com quantidade de ouro, diamantes e tudo, ficam dentro do Hofburg, é acessível ao público. Temos acima à esquerda a Praça da Maria Teresa, com o Museu de História Natural, Museu de História do Arte. Temos vários outros museus que eu vou mostrar agora, mas também a cultura do café vienês, o café dos intelectuais, esse café que você paga 8 ou 10 euros por tomar, mas você sabe que está sentado na mesma cadeira que alguns desses grandes pensadores, Popper ou Sigmund Freud, e é uma coisa muito especial. Viena sempre foi uma cidade que atraiu gentes que queriam ser artistas, pensadores, físicos, matemáticos, etc. E como curiosidade, em 1913, esses 4 personagens que não vão ser muito populares, mas que sim vieram a Viena procurando essa intelectualidade, eles vão estar a poucos metros quadrados entre si. Aqui, nesse ano, viveram Stalin, Hitler, Trotsky e Tito, que foi o ditador da Iugoslávia, para vocês verem a importância desse pequeno país, né, que sempre atraiu grandes líderes para bem ou para mal. Também Viena não oferece toda essa, digamos, grandiosidade do antigo império, mas também encontramos coisas muito
que chamam a atenção. Por exemplo, o bairro de Hunterwasser é um bairro de, digamos, casas sociais para povo que não tem dinheiro, mas o arquiteto que as fez tentou que não se sentisse que eram feias ou todas iguais, e ele fez, apesar de que para mim é feio, vocês estão vendo aí que essas casas aí têm algo especial, cada uma tem uma fachada diferente, muitas cores, todas têm um jardim na parte de cima que mais bem parece um bosque para o povo se reunir lá cima. Então a gente vai encontrar em Viena também uma cidade onde a igualdade é muito importante e o cuidado aos mais pobres. Apesar de que ela ficou do lado capitalista do mundo, é a cidade onde surgiu a Escola Austríaca de Economia, mãe do liberalismo. Então é uma cidade cheia de contradições e de curiosidades. Por exemplo, também dentro dessa natureza imperial de Viena, temos os meninos do coro de Viena, ou a Escola Espanhola de Equitação, que nossos clientes podem assistir esses meninos ou esses cavalos que são selecionados entre os melhores do mundo para fazer show cada dia, ou a gente, para se sentir também parte da aristocracia, da nobreza, a gente pode ir, por exemplo, ainda no Kursalon, que era onde Johann Strauss inventou o Danúbio Azul, e assistir ainda um concerto com os maiores e melhores violinistas do mundo, ou ainda assistir a Ópera de Viena, que agora eu mostrarei, ou talvez se a gente está lá no começo do ano e no concerto de Ano Novo, que pelo menos na Espanha a gente assiste todo ano na TV, ou ir em museus como a Albertina, ou esse edifício que vocês estão vendo acima à direita, que é o chamado Bairro dos Museus. Lá a gente vai encontrar vários museus para menino, museu de arquitetura, o museu de Freud, museu de Klimt, museus de tudo tem aí dentro, é igual um shopping, mas de museus, ou até museus de natureza, como pode ser esse borboletário tão famoso. A gente em Viena poderá, de fato, é uma coisa que a gente às vezes oferece como excursão opcional, visitar a ópera, seja para assistir a ópera mesmo, ou para conhecer o edifício no seu interior, num momento em que ele esteja vazio, e ver desde essa lâmpada que vocês estão vendo à direita com cristais de Swarovski, que pesa 3 toneladas, até no backstage, no cenário da ópera, para ver como eles vão se preparando para a função à noite. Toda noite é uma diferente. Ou ir passeando nessas escadarias igual Sissi no filme, Sissi a Imperatriz, e conhecer um pouco quais eram as funções da monarquia naquele tempo. Também outra opção que a gente faz em Viena visitar o Palácio de Verão dos Imperadores, que é chamado de Schönbrunn, fonte bonita. Aí vocês estão vendo a fonte de Netuno, não precisa ficar justificando porque o palácio chama Palácio das Fontes Bonitas, mas é um palácio que vai ser construído ao longo de 3 séculos, século XVI, XVII, XVIII e XIX, desculpem, 4 séculos. E cada imperador vai deixar lá seu pequeno particularidade. Então, é um palácio construído ao longo de muito tempo, com muita riqueza. Aí vocês estão vendo, por exemplo, a Gloriette, acima à esquerda, que é simplesmente, digamos, um edifício pequeno, uma fachada, mas que de longe parece outro palácio. Para quem ouvisse de longe, porque isso não sempre esteve aberto ao público, pensasse que era ainda outro palácio a mais. O próprio Palácio de Schönbrunn, que tem tanto luxo e tanta riqueza, que no começo do século XX era impossível para o Estado manter tudo isso, e eles decidiram alugar uma parte do palácio, e até hoje tem pequenos apartamentos dentro de Schönbrunn, onde vive gente normal, pagando um aluguel, porque é impossível manter todo esse patrimônio por si só. E vocês estão vendo aí à direita como o interior do palácio não tem nada a invejar a palácios como de Versailles ou Buckingham Palace. Enfim, também em Schönbrunn temos o zoológico mais antigo do mundo, e realmente vale a pena a visita, porque não só pelos animais que vemos, senão pela arquitetura do lugar, né, que é do século XIX. E, por sinal, a Áustria não é o país dos cangarus, isso é a Austrália, tá bom? Mas a gente pode ver cangaru nesse zoológico. E a Áustria, Viena, tem um parque que é 2 vezes maior que o Central Park de Nova York, que é chamado de Prater. É uma cidade grande, 2 milhões de habitantes, mas que presta muita atenção aos parques, áreas de lazer. E no próprio Rio Danúbio, que aqui está muito limpo, apesar de ser uma cidade tão grande, a gente pode nadar, se o tempo for bom. A gente pode passear nessa Nória, essa roda gigante. Enfim, tem muitas atividades em Viena que nos fazem pensar que a gente não está numa grande capital europeia. Por exemplo, uma excursão que muita gente faz é para ir aos bosques de Viena. Os bosques de Viena estão no fim da cidade, não muito longe, é apenas meia hora.
E lá a gente vai se sentir como num autêntico filme desses antigos, onde o povo vivia tranquilinho dentro dos Alpes, e aqui beber também um bom vinho verde vienês. Enfim, Viena é uma cidade que é imperial, grande, tem todas as modernidades, mas também todo esse luxo do passado, e que ao mesmo tempo se preocupa pelos seus pobres, etc. E não à toa dizem que é a capital do mundo com maior qualidade de vida. Todos os anos é nomeada com esse prêmio. Enfim, vocês já estão vendo que muitas atividades podem ser feitas em Viena, mas nós temos que continuar nossa viagem, porque a Áustria é muito mais do que Viena. A Áustria, nós vamos atravessar o país nesse dia que a gente está indo para Salzburgo e depois para Zurique, e vamos ver lugares ao longo da estrada realmente impressionantes. Às vezes as viagens de ônibus são meio pesadas, porque é muito tempo de ônibus, a gente não pode fazer muita coisa dentro, mas realmente a Áustria é um país diferente. Como é tão montanhoso e como as paisagens são tão diferentes do que a gente costuma ver no Brasil, a gente vai ficar encabulado do começo ao fim. E, por exemplo, o que a gente vai ver no caminho? Por exemplo, de Viena a Salzburgo, temos o mosteiro de Melk, onde estão enterrados os Babenberg, quer dizer, esse é um mosteiro com mais de 1000 anos, apesar de seu aspecto exterior hoje ser barroco, século XVII. O maior mosteiro da Europa Central. É um edifício impressionante na beira do rio Danúbio, mas também vamos ver quantidade de montanhas. Às vezes, metade do ano a gente vai ver tudo branquinho pela neve, a outra metade tudo verde, vaquinhas por aqui, igrejas por lá, e, sobretudo, algumas cachoeiras, mais montanha e muitos lagos, como, por exemplo, o Mondsee, que é o lago mais emblemático, que estamos a caminho de Salzburgo, e que, de fato, a gente costuma fazer uma parada lá, a gente para um pouquinho, tem uma área para descansar lá, fazer foto e continuar a viagem depois de ter visto um lago alpino tão maravilhoso como o Mondsee, Lago da Lua, que tem forma de meia-lua e coração. Então, e depois disso, depois de ver essa Áustria mais rural a caminho, também a gente vai conhecer algumas histórias não tão bonitas, por exemplo, a cidade de Linz, vamos passar por perto dela, ou Mauthausen, nesse campo de concentração que tinha na Áustria, mas vamos chegar em Salzburgo. Salzburgo, vocês estão vendo no mapa, fica bem no coração da Áustria também, a 5 minutos de carro da fronteira com a Alemanha, ou seja, é uma cidade que mistura um pouco das duas culturas e que de fato foi independente, não pertencia à Áustria até o século XIX. Eu sei que se algum já foi, provavelmente já sabe que é uma cidade maravilhosa, e quem não foi provavelmente esteja pensando já em algum filme ou em Mozart, porque é a cidade de Mozart, né? Mas é uma cidade que é chamada da Roma do Norte. Vocês já sabem a parte barroca de Roma, pois os príncipes arquebispos, que eram os que governavam Salzburgo, porque Salzburgo é um pequeno território governado por arquebispos que eram enviados pelo Papa, ou seja, era uma espécie de Vaticano no meio dos Alpes, ao longo de sua história, muito, muito rica, uma cidade que sempre foi muito rica, primeiro porque Salzburgo quer dizer a cidade do sal, cidade da sal, que se pegava na montanha de Salzburgo. Você já sabe da importância desse produto ao longo da história, a própria palavra salário que os romanos usavam, porque recebiam o dinheiro em sal, né, pelos seus serviços. E então Salzburgo tem 2000 anos, que é riquíssima, e ao estar no meio dos Alpes, entre duas montanhas, no rio Salzach, é impossível quase de conquistar, e com essa fortaleza que eles têm aí acima, que é o Hohensalzburg, era nenhuma outra potência, nem Áustria, nem Alemanha, ninguém conseguiu nunca conquistar Salzburgo até chegar do século XIX, onde a cidade voluntariamente passou a formar parte da Áustria. Quer dizer, estamos chegando numa cidade profundamente rica ao longo da história, muito, muito religiosa, porque os que governavam nela eram os arquebispos, e é uma cidade espetacular. Em só 150 mil habitantes, é tudo uma concentração de riqueza, monumentos, igrejas, pequenas ruas, e esse aspecto ainda barroco do século XVII, que nos vai levar a nos sentir transportados à história. E ainda mais, se a gente for de novembro até março, é muito provável a gente encontrar a cidade assim, branquinha, que acho que para nós brasileiros, eu moro na Espanha, né? Mas para brasileiros costuma ser uma coisa que nos deixa impressionado, né? Ver tudo branco e tão bem cuidado assim é uma maravilha, realmente. O rio às vezes chega a congelar também.
uma coisa única. A gente começa uma visita, vou explicar um pouco como eu faria uma visita de um dia por Salzburgo para valer a pena, né? Primeiro eu passaria pelo Jardim de Mirabel, foram construídos no século XVII por um desses arcebispos para morar longe da cidade, e chama Mirabel porque de lá ele tinha em italiano também quer dizer isso, uma vista bonita de toda a cidade, mas ficava fora, né? E a gente vai ver os jardins mais bem cuidados e mais bonitos, provavelmente, da viagem, em Mirabel. Por sinal, eu acho que vocês já viram o Jardim de Mirabel. Não sei se alguém já está com a cabeça posta em alguma coisa. Aí, ao fundo, vocês estão vendo toda a cidade de Salzburgo, esse edifício com a cúpula verde e a catedral. E lá em cima a gente tem a fortaleza. Mas Mirabel é conhecido pelo filme de Julie Andrews, A Noviça Rebelde. Talvez alguém assim mais jovem, igual eu, não tenha visto, mas a musiquinha todo mundo conhece. Eu não sei a musiquinha em português, mas em espanhol é Do estrato de varón, reservatico anima, mi denota posesión, do re mi fa sol la si. Enfim, todo mundo conhece essa musiquinha. Acho que tem alguém já cantando, e precisamente foi filmado esse filme aqui, que conta essa história dessa noviça que vai atender uma família austríaca antes do começo da Segunda Guerra Mundial e como eles têm que fugir porque o capitão é contra o nazismo e tudo isso. Então, antes de vir para Salzburgo, recomendo muito assistir o filme e a gente vai sentir que estamos entrando num lugar mágico. Mas fui eu mesmo, viu, Júlio, que botei, é o Edinho que está falando, e eu só vou te interromper para te dar os parabéns. Nós já estamos com mais de engajamento entre as participantes aqui no webinar, mas nas nossas mídias, Facebook e os compartilhamentos, nós já estamos com um alcance de mais de 200 agentes de viagem conosco. Provavelmente até o final do dia isso chegue quase a 1000 pessoas. Parabéns e vamos lá, desculpa. Não, obrigado a você, Edson. Então, vamos... Por que eu recomendo visitar Salzburgo? Não é só porque é bonita, não é só porque se a gente for religioso, a gente está entrando numa espécie de Vaticano no meio dos Alpes, ou por esses filmes que talvez a gente gostou, mas é porque aqui nasceu o maior gênio da história da música também, que é Mozart. E já que eu falei antes de Hitler, somente falar, Mozart e Hitler nasceram com apenas 150 anos de diferença e uns 30 quilômetros de diferença. Quer dizer, a genialidade que nos levou ao melhor da história, que é Mozart, com essa música que nos transporta, ao pior da história, que é Hitler, nasceram no mesmo lugar com pouca diferença. Isso quer dizer que o racismo não tem muito sentido, né? Porque esses dois caras aqui eram gênios, dois, e um era muito ruim e outro muito bom, então a gente está vendo que não tem nada a ver com raça, etnia, nada disso, mas vamos falar do bom, hein? Eu não vou falar de história de Hitler nem nada disso, porque a gente em Salzburgo vai se sentir muito feliz de estar num lugar maravilhoso, numa ocasião única, e conhecer a vida de Mozart. A gente, por exemplo, poderá entrar na casa de Mozart, onde ele nasceu, também numa outra casa onde ele morou, mas nessa Mozart Geburtshaus, que é casa de nascimento de Mozart, 1756. Ele só viveu 35 anos. Só para vocês conhecerem um pouquinho esse compositor, com 5 anos ele já estava tocando piano e violino, não sei como fala em português, e com 8 ele já estava compondo música, com 13 ele já era diretor da orquestra de Salzburgo, e com 26 ele já era o músico mais famoso da história da Áustria, apesar de que no final ele vai perder toda essa fama e todo o dinheiro. Mozart era um conjunto de talento, mas também, muito importante estudar. Ele nos mostra que, apesar de que ele já tinha o talento, ele nunca parou de estudar as composições de outros, nunca parou de ler, e também de liberdade, porque chegou um ponto que em Salzburgo ele só podia compor música religiosa, e o príncipe arcebispo só deixava ele fazer isso. Então ele decidiu ir para Viena e dar renda solta à sua liberdade, por isso que a gente tem grandes composições como Don Giovanni, como Requiem de Mozart, a Flauta Mágica, é só por isso, porque ele decidiu ser livre. Então eu queria só falar, Mozart é talento, sim, mas também é estudo constante e liberdade. E o cara, enfim, como não, essa cidade de Salzburgo é cheia de lembranças a Mozart, ruas com seu nome, estátuas por todas as partes de Mozart, até umas coisinhas que eu vou mostrar agora. Mas, olhem, esse é o aspecto de boa parte da cidade de Salzburgo. Estão vendo uma coisa mais do século XVII que da atualidade e continua bem assim. Olhem aí em cima à direita, vocês têm o McDonald's,
Mas vocês estão vendo que não é a típica M de plástico que usa no resto do mundo, hein? Eles cuidam. Porque tem que ser uma coisa, ok, você quer pôr um McDonald's, tudo bem, mas você tem que conservar esse estilo que nossa cidade tem desde faz mais de 4 séculos. Então, vocês estão vendo também, por exemplo, um peixinho aí, que isso quer dizer que é uma peixaria, um desenho do sapato é uma sapataria, e todas as lojas são assim, porque antes o povo não sabia ler. Hoje a gente lê e já sabe o que é, né? Restaurante, você já sabe que, mas antes tinha que mostrar que era a comida para o povo saber que aquilo era um restaurante. Então a gente está fazendo passeio atrás na história. E Salzburgo é assim, é uma cidade pensada para se passear, não para andar de carro, porque claro, eles ainda conservaram tudo isso. E antes não se pensava em carro, muito menos em ônibus. A gente vai se perdendo por aí, porque no final é uma cidade pequenininha e toda em volta de montanhas, então a gente vai se encontrar, não tem problema. Eu nunca fiquei preocupado com alguém se perder. Eu marco um horário e o povo está lá todo, porque é tão pequenininha e com a referência do Rio, que ninguém se perde, mas é bom se perder um pouquinho, ver esses mercados na rua, onde se vendem os Brezel, esse pão típico da Alemanha e da Áustria, ou tomar uma cervejinha, ou andar nesses mercadinhos, comprar artesanato de madeira, de palha, etc. Ver essas fontes que são próprias da Roma. Vocês já, provavelmente, alguém conhece Fontana de Trevi ou a Piazza Navona, que saibam que esses mesmos arquitetos depois foram levados para Salzburgo para fazer monumentos similares, igual nessa fonte da residência que vocês estão vendo embaixo à direita. Então, uma cidade pequenininha, mas como era tão rica, está cheia de monumentos. Vocês também vão ver Mozart, ou a Torre do Relógio, que é impressionante ver lá de perto. Aí, vocês estão vendo só na fotografia. Mas o símbolo de Salzburgo é sua catedral, não porque seja especialmente espetacular, mas acho que não tem nenhuma outra catedral no mundo que resume melhor as ideias da religião, como a Catedral de Salzburgo. Olha, essa foto talvez vocês consigam descobrir onde está a grandeza dessa catedral, porque a intenção de uma igreja é que o povo entre lá e rezando, ou simplesmente estando dentro, eles descubram Deus, né? Então a gente vai entrar nessa catedral e começa a escurar, até que, de repente, a luz aparece em todos os cantos. E nessa foto vocês estão vendo, hein? Então, é cheia de simbolismo, né? Onde tem dinheiro se pode fazer coisas dessas, mas eu não vou falar muito mais não, porque eu acho que eu tenho pouco tempo e Salzburgo vale a pena visitar, então venham. E também, falando de Mozart, eu já falei dessas bolinhas, o sonho de valsa é uma cópia das Mozart Kugeln, essas bolinhas de chocolate, pistacho e pralinê, que são feitas à mão na cidade de Salzburgo, são caríssimas, acho que é €1, ou seja, uns 5, 6 reais por bolinha, mas é uma coisa feita com carinho e artesanal, e que todo mundo deve experimentar em Salzburgo. E outra coisa, tem uma companheira aí que chama Camila Passarelli, que já viajou alguma vez comigo, eu sempre penso nela quando eu vejo esses ovos de Páscoa, que os cidadãos de Salzburgo, que eles fazem é pegar ovo de verdade, esvaziar, como vocês estão vendo o buraquinho, e pintar um a um, e depois, na Páscoa, as casas enchem desses ovinhos, desses enfeites nas ruas. É uma coisa impressionante que nos leva a pensar que esses cidadãos são mesmo detalhistas e pensam na beleza e tudo isso que a gente pode pensar quando tem dinheiro. É uma cidade que realmente que deixa a gente otimista e com vontade de voltar. Também, em volta de Salzburgo, se alguém tiver mais tempo, é recomendável subir na Fortaleza, que vocês estão vendo abaixo à direita, a Fortaleza que fica em cima da cidade. Tem um bonde para subir lá, um bonde hidráulico, século XIX. A Fortaleza não tem muito no interior, mas tem uma visão bonita das montanhas. E não muito longe de lá fica o ninho de águia de Hitler. Era um desses lugares que Hitler passava um tempinho do ano, sobretudo quando ele já estava perdendo a guerra, para se proteger e para ficar longe da guerra. Ainda se pode visitar esse ninho de águia e fica na fronteira com a Alemanha. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado muito de Salzburgo, quase tanto igual eu, mas não se compara ao que a gente viu aqui com a experiência própria de passear na cidade e se sentir no Renascimento ou no Barroco. É uma coisa de verdade única, acho que nenhuma outra cidade consegue, mas a gente tem que continuar a viagem. Esse mesmo dia, com o roteiro da Trabaxa Mundial, nós vamos dormir em Zurique, e no dia seguinte, aqueles que pegaram o roteiro para ir para a Itália, a gente vai voltar passando uma cidade que chama Innsbruck, que é capital do Tirol. Todo mundo já ouviu falar do Tirol, porque é super turístico, uma região maravilhosa, cheia de montanhas e lagos, como o resto da Áustria, por sinal, mas as montanhas mais altas da Áustria
E as paisagens mais bonitas são aqui na região do Tirol, que além disso tem uma cultura única. A região do Tirol é toda atravessada por um rio, aí vocês estão vendo a região do Tirol, por um rio que é o rio Inn, que é um rio que depois vai parar no Danúbio também, mas que faz um grande vale, que faz 3.000 anos, 2.000 anos e até hoje é necessário passar por ele se não quer ir para o oeste ao leste ou para o norte ao sul da Europa. Então também é uma região riquíssima como Salzburgo, sobretudo por esses pedágios que ainda a gente tem que pagar, que eles faziam pagar todo mundo, porque era impossível não passar por lá. Se você quiser ir de Alemanha e Itália, se você quer ir ainda, você não pode ficar subindo os Alpes, que são altíssimos, você tem que passar pelo Vale do Inn, pelo Tirol. Enfim, se você quer ir de Suíça até a Rússia também, enfim. Eles continuam sendo ricos por causa disso. O Vale do Inn é um vale impressionante, onde a gente vai ver montanhas de um ao outro lado, montanhas altíssimas. Alguns têm pistas de esqui que funcionam 365 dias ao ano, para vocês terem noção. E a capital, Innsbruck, que é uma cidade de apenas 150.000 habitantes, igual Salzburgo, resume toda essa grandiosidade, toda essa beleza da região do Tirol. Agora eu vou falar um pouquinho de vocês, né? Para vocês, olhem. Aqui a gente tem a imagem típica do rio Inn, e Innsbruck quer dizer simplesmente ponte sobre o rio Inn, e isso é a imagem que a gente tem quando a gente está chegando na cidade, essas casas de começo do século XX, com cada uma pintada com seu estilo, mas Innsbruck é muito mais que isso, porque no século XV, o imperador Maximiliano de Áustria, ele decidiu que Innsbruck era tão maravilhosa que valia a pena converti-la em algo assim como sua capital de verão. Então era o lugar, digamos, onde a alta nobreza, os reis, todos iam passar férias. E eles deixaram alguns de seus monumentos e suas tradições, sobretudo, que continuam na cidade. Por exemplo, a gente costuma estacionar o ônibus no Hofgarten, o Jardim Imperial. É um parque urbano, mas sempre super cuidado, onde parece que não cai uma rama sem um jardineiro perceber rápido e catar, para ser tudo perfeito. A gente faz um passeio por lá. Vou também falar como se eu tivesse um dia em Innsbruck, eu também iria rapidinho para o centro, sobretudo no Natal, para ver esses mercados de Natal, mas também em Páscoa, enfim, sempre tem muito movimento, mercados medievais, muitíssimos também, no centro de Innsbruck. Mas o que nós fazemos geralmente com a Trabax é fazer um passeio pela sua rua principal, que é a Rua de Maria Teresa, essa imperatriz que governou 40 anos, e que a gente vai encontrar essa paisagem, né? Quer dizer, uma pequena cidade cheia de pequenos palácios de 4 ou 5 andares, né? Muitos deles são palácios onde, claro, o imperador construiu seu palácio lá, eles também não tinham dinheiro para construir um palácio igual, mas construíam essas casinhas em volta dele, e lá em cima a gente sempre está vendo a montanha, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo a coluna de Santa Ana, feita depois de ganhar a Guerra de Sucessão contra os espanhóis, se eu não me engano, e ela está olhando para a montanha, isso que a gente nunca para de fazer, Santa Ana e a Virgem Maria, que está lá acima. A gente terá a ocasião de visitar o Hofburg. Hofburg também é o Palácio Imperial, mas nessa ocasião é um Palácio Imperial de verão. Quando eles não estavam em Viena, eles vinham aqui em Innsbruck, os imperadores. E aí vocês estão vendo, por exemplo, um espetáculo musical, sempre tem música em Innsbruck também. E vocês já conhecem essa dança tirolesa, todo mundo viu alguma fotografia, agora eu vou mostrar outra. Mas o Hofburg, sendo bem menor, também nos transporta a essas épocas na que a Áustria foi o grande império no meio da Europa. Vamos ver o Telhadinho de Ouro, que é o monumento mais famoso de Innsbruck. Foi construído no ano 1500 pelo imperador Maximiliano, quando ele casou com a mulher mais rica da Europa, Bianca Maria Sforza, era italiana, e para comemorar isso ele fez quantidade de edifícios e de monumentos que ainda continuam na cidade, entre eles esse Telhadinho de Ouro, onde eles viam os shows e tudo acontecer na cidade. Também temos muita arquitetura religiosa, entre elas a igreja de Wilten, é a basílica à esquerda, é o maior exemplo do arte rococó, século XVIII, que tem na Áustria, ou a própria catedral, que é parecida com a de Salzburgo, que vocês estão vendo à direita. Innsbruck é uma cidade super divertida, é pequenininha, e sempre tem alguma festa, eu já falei, tem um mercadinho, tem isso, tem outro, e é uma boa ocasião para se encontrar com a cultura tirolesa, que é muito semelhante com a cultura bávara na Alemanha. Esses vestidos são bem típicos, tem muita gente que usa, e não só para festa, também, inclusive gente mais idosa, usa no dia a dia, bebe essa cervejinha de 1,5 litro, 2 litros, dançam muito, cada vez dançam mais, e tem muitas salas de show, muitos restaurantes, onde isso acontece todo dia, então
é uma cidade bonita de se parar e os turistas terem uma ocasião até de dançar, né? Não é bom beber muita cerveja, sobretudo se a gente vai usar o ônibus, porque senão pede para parar o tempo todo. Mas a parte boa é que costuma ter pouco álcool, por isso a gente aguenta beber tanto assim. Quer dizer, no Tirol a gente vai encontrar uma mistura da cultura austríaca com a cultura alemã e também com a italiana, porque eu disse, Tirol fica bem no meio de tudo, né? Se você tem que passar pelo Vale do Tirol para ir em qualquer lugar. E o Tirol até o século XV é um país independente, igual Salzburgo. A rainha Margarida do Tirol ficou sem herdeiro, então decidiu que a família Habsburgo, que era muito rica, ia se encarregar bem da região. E como exemplo de toda essa riqueza e todo esse carinho dos imperadores, Daniel Swarovski decidiu criar uma cristalaria feita para os monarcas, feita para a alta nobreza, a aristocracia, que é Swarovski. A primeira loja foi criada aqui em Innsbruck, e apenas 10 quilômetros de Innsbruck está a fábrica de Swarovski, onde o povo pode ir no tempo livre, sobretudo se a gente tem mais tempo, né? E ver a fábrica no interior e ver de tudo feito com cristais, desde grandes salas todas feitas de cristal, até as coroas que as rainhas usaram, até uma caveira, por exemplo, né? Quem vai querer uma caveira? Sei lá, tem povo que tem tanto dinheiro que não sabe nem o que gastar. E ao redor de Innsbruck a gente encontra apenas meia hora cidadezinhas no meio da montanha, como vocês estão vendo à direita, com essas casas de madeira. Transporte super simples. Tem várias excursões oferecidas no pleno centro de Innsbruck, excursões de 2 horas para ir lá e voltar, fazer fotinho com as vaquinhas, com os camponeses que vivem lá. Ou a gente pode optar por ir nesse palácio nas partes de fora de Innsbruck, que é o Schloss Ambras, Castelo Ambras. E vamos voltar para essa fotografia que a gente viu antes, só para vocês repararem nessas montanhas, porque Innsbruck oferece também uma parte moderna. Vamos parar de falar dos imperadores e tudo isso, e vamos na Innsbruck moderna, porque Innsbruck é a grande capital dos Jogos Olímpicos de Inverno. Eles comemoraram isso em 1964, 1976, e parece que 2032 também vai ser em Innsbruck. Então, é uma cidade cheia de atrativos para quem está procurando neve, para quem quer esquiar ou simplesmente fazer o boneco de neve, né? Porque sempre tem neve lá em cima. E é uma cidade que está muito moderna. Vocês estão vendo aí, por exemplo, à esquerda, o Bergissel, que é esse trampolim onde se pula. O povo chega lá com os esquis e pula vários metros. É impressionante vê-lo. Muitas vezes a gente tem ocasião de ver, porque eles estão lá treinando. Ou essa espécie de iglu, feita pela arquiteta iraqui Zaha Hadid, e lá dentro a gente entra e pega um bonde, vocês vão ver o bonde. Em meia hora a gente está chegando no topo da montanha, hein? Olha, você chega lá no topo da montanha e dá para você ver todos os Alpes. Isso no meio de Innsbruck, hein? Você pega o bonde, em meia hora você já está lá, a 2.000 metros de altura, vendo a cidade toda, vendo todas as montanhas da Áustria, e essa neve que nunca desaparece. E aqui estou eu, hein? Uma ocasião que eu fui com uma amiga, e é uma coisa que nos deixa loucos, sobretudo tendo em conta que apenas meia hora antes a gente estava no meio de uma grande cidade da Áustria. Por sinal, aqui vocês têm o Passo de Brenner, que nos leva até Itália, até Veneza. Olha que estrada mais impressionante. Enfim, é um lugar também muito especial, Innsbruck, que espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais. Qualquer dúvida, vocês me perguntam agora, espero que tenham curtido. E muito obrigado. Pronto.